A chuva açoitava as janelas. Cada gota parecia um tamborilar incessante que ecoava na escuridão. Lucas, um homem de 30 anos com os nervos à flor da pele, estava sentado no sofá, encolhido. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, mas sua mente estava em um turbilhão. A televisão tremeluzindo proporcionava pouco conforto. Suas imagens distorcidas refletiam a confusão interna de Lucas. Ele se assustava com cada rangido da velha casa, seu olhar percorrendo nervosamente o ambiente. Cada som parecia amplificado, como se a casa estivesse viva e conspirando contra ele. A tempestade lá fora refletia a tempestade que se formava dentro dele. Uma batalha constante entre a calma e o caos. A solidão sempre foi sua maldição, um companheiro constante que nunca o deixava em paz. Ele buscava consolo na rotina, no conforto familiar de sua pequena e isolada casa. Cada objeto ao seu redor contava uma história, uma tentativa de ancorá-lo à realidade. No entanto, esta noite, até aquelas paredes pareciam pressioná-lo, sufocando-o com seu silêncio. O espaço que antes era um refúgio, agora parecia uma prisão. Ele ansiava por uma distração, por qualquer coisa que quebrasse a atmosfera opressiva. Seus pensamentos eram um labirinto sem saída. O toque estridente do telefone quebrou o silêncio, um som inesperado que cortou a tensão como uma faca. Lucas estremeceu, seu coração batendo forte no peito. O som parecia ecoar em sua mente, amplificando seu medo. Ele olhou para o telefone, um nó de medo se formando em seu estômago. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Quem ligaria em uma noite como esta? A pergunta ecoava em sua mente, trazendo consigo uma sensação de pavor. Hesitante, ele estendeu a mão para o receptor. Seus dedos tremiam e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto se preparava para atender a chamada. Alô? Sua voz era um sussurro trêmulo. Silêncio. Apenas o som de sua própria respiração ecoou de volta para ele. Ele estava prestes a desligar quando ouviu um som fraco e rouco, como alguém com dificuldades para respirar. O medo o envolveu, frio e sufocante. Alô? Tem alguém aí? Ele se esforçou para ouvir, sua mão apertando o fone. O som veio novamente, mais perto desta vez, uma respiração pesada e difícil. O pânico cresceu dentro dele, sufocando suas palavras. Ele bateu o telefone com a mão trêmula. Sua mente corria, tentando encontrar um sentido para a chamada. Um engano? Um trote cruel? Ou algo mais sinistro? Ele tentou ignorar como sendo sua imaginação, mas o som daquela respiração permaneceu no ar. Um lembrete assustador de que ele não estava sozinho. Ele se levantou lentamente, seu corpo tenso de ansiedade. A noite havia sido longa e cheia de sonhos inquietantes que o deixaram mais cansado do que quando se deitou. Ele precisava de uma distração, uma maneira de acalmar seus nervos. A mente dele estava em um turbilhão de pensamentos, cada um mais perturbador que o outro. Caminhou até a cozinha com a intenção de fazer um chá calmante. O ritual de preparar a bebida quente sempre lhe trouxe uma sensação de paz. Mas quando pegou sua caneca favorita, ele congelou. Algo estava errado. Uma sensação de déjà-vu tomou conta dele. Lá, no balcão ao lado da sua, estava uma cópia exata do seu copo d'água. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que estava vendo. A condensação agarrava-se às laterais, sugerindo que estava lá há algum tempo. Mas como isso era possível? Ele não se lembrava de ter colocado 2 copos, mas ele se lembrava claramente de ter deixado seu copo na mesa de centro. A confusão aumentava e ele começou a duvidar de sua própria memória. Ele olhou para ele, sua mente confusa. Ele havia se enganado? Ou estava começando a perder a noção da realidade? Ou alguém o havia colocado lá? A ideia de que não estava sozinho o deixou ainda mais nervoso.
Um estrondo repentino no andar de cima quebrou o silêncio tenso. Lucas pulou, seu coração saltando em sua garganta. O som ecoou pela casa, aumentando sua sensação de vulnerabilidade. Ele ficou paralisado por um momento, ouvindo atentamente. Cada fibra do seu ser estava em alerta máximo. O som, pesado e metálico, parecia vir do seu quarto. Ele hesitou, o medo lutando contra a curiosidade. Ele estava sozinho em casa o dia todo. Não estava? A dúvida corroía sua mente, e ele se perguntou se realmente conhecia a verdade sobre o que estava acontecendo. A ascensão ao medo. Uma jornada que ninguém deseja, mas que muitos enfrentam. O medo lutava com uma crescente sensação de desconforto, uma batalha interna que parecia não ter fim. Ele não podia mais ignorar os acontecimentos estranhos, os sussurros no escuro, os movimentos nas sombras. Ele precisava saber o que estava acontecendo, precisava enfrentar seus medos de frente. Ele pegou um guarda-chuva pesado no suporte ao lado da porta, um objeto comum que agora parecia sua única defesa. Sua mão tremendo tanto que ele quase o deixou cair, o peso do medo tornando cada movimento difícil. Ele disse a si mesmo que era apenas o vento, tentando racionalizar o irracional. Um animal perdido que havia encontrado seu caminho para dentro. Uma explicação simples para um medo complexo. Mas, no fundo, um medo primitivo sussurrava uma história diferente. Uma história de perigo iminente. Passo a passo agonizante, ele subiu as escadas rangendo, cada rangido ecoando como um grito no silêncio. A casa parecia estar prendendo a respiração, como se esperasse algo terrível acontecer. O silêncio quebrado apenas pelo bater de seu próprio coração, um tamborilar constante que refletia seu pavor. Ele chegou ao topo da escada e parou. O corredor à sua frente parecia um túnel para o desconhecido. Ouvindo qualquer som vindo de seu quarto, cada pequeno ruído amplificado pelo silêncio. A porta estava ligeiramente entreaberta. Um convite silencioso para o mistério que o aguardava. Um pedaço da escuridão convidando-o a entrar, a escuridão parecia ter vida própria. Respirando fundo, ele empurrou a porta, cada fibra de seu ser em alerta. O quarto estava em desordem, roupas espalhadas pelo chão, livros puxados das prateleiras, como se alguém tivesse procurado algo desesperadamente. Era como se um furacão tivesse passado por ali, deixando o caos em seu rastro, uma cena de destruição silenciosa. Deixando o caos em seu rastro, uma bagunça que refletia o tumulto em sua mente. Mas foi a visão no centro do cômodo que o deixou sem fôlego, uma revelação que mudaria tudo. Caos e confronto. De pé no meio do quarto, banhado pelo brilho sinistro do poste que entrava pela janela, estava uma figura. Alta e esguia, parecia brilhar e balançar, suas feições obscurecidas pelas sombras. O terror paralisou Lucas, sua mente lutando para compreender o que seus olhos estavam vendo. Ele tentou falar, exigir uma explicação, mas sua voz morreu em sua garganta. A figura se virou para ele, e por um momento fugaz, ele pensou ter visto um vislumbre de seu próprio rosto, olhando para ele, contorcido em uma expressão de pura malícia. A figura investiu. Lucas cambaleou para trás, seu pé batendo em um livro perdido. Ele caiu, a parte de trás de sua cabeça se chocando com a quina afiada de sua mesa de cabeceira. A dor explodiu em seu crânio e então tudo ficou preto. A voz no espelho. Ele acordou ao som de sua própria respiração irregular. Ele estava deitado no chão, com a cabeça latejando. A tempestade havia passado, deixando para trás um silêncio sinistro. Ele se levantou, sua visão turva. Ele pegou o telefone com a intenção de pedir ajuda, mas quando ele levou o telefone ao ouvido, ele congelou. A voz que o cumprimentou não era a sua. Era a mesma voz rouca e ofegante que ele havia ouvido ao telefone antes.
O pânico o percorreu, frio e paralisante. Ele olhou ao redor da sala, seus olhos arregalados de terror. A figura havia sumido. O quarto estava exatamente como ele o havia deixado antes da tempestade. Ele havia imaginado tudo. A ligação, o copo d'água, a figura em seu quarto. Era tudo fruto de sua imaginação hiperativa. A solidão da realidade. Ele estava sozinho, completamente e totalmente sozinho. A constatação o atingiu com a força de um golpe físico. Seu mundo cuidadosamente construído, as paredes que ele havia erguido ao seu redor para manter a solidão à distância, desabaram. Ele estava preso, não em sua pequena e isolada casa, mas na prisão de sua própria mente. A tempestade pode ter passado, mas o terror permaneceu, um lembrete assustador da escuridão que se escondia dentro dele. E enquanto ele estava sentado ali, sozinho no silêncio, ele não conseguia se livrar da sensação de que o pior ainda estava por vir. A questão não era se era real ou não, mas se ele poderia sobreviver à resposta.